Salve, salve família, estamos aqui mais uma vez com o nosso Westcast, nosso podcast aqui da Zona Oeste. E hoje teremos a presença ilustre de um amigo, de um camarada, um guerreiro, um cara que eu admiro muito, que vocês vão conhecer daqui a 2 segundinhos, que é o meu amigo Jalmir Júnior, que vai falar com a gente sobre vida, trabalho, política, porra, profissão, professor, educador, quer dizer, hoje vai ser sensacional. E vamos embora começar esse bate-papo com vocês, Jalmir Júnior. Fala aí, meu irmão. Fala, meu Prazer amigo. te Pô, rever. também, Uma cara, também. correria. Pô, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a você e a toda a equipe, né, da TV Oeste, da TV Oeste também Do do Westcast. Westcast, que é o podcast realizado por vocês aqui. O carinho de cada um de vocês aqui foi muito bem recebido desde a minha entrada aqui no estúdio. E queria agradecer, já começar agradecendo, agradecer a vocês que nos assistem também, falar um pouquinho da nossa história. Pô, E tenho certeza que a honra é toda minha. prazer nosso. E detalhe, depois dessa conversa que tu falou aqui agora, já vou falar pro pessoal da cozinha que o segundo café tá garantido, né, seu irmão? Depois Cafezinho top. Filhão, a gente tem um costume seguinte, bater papo, trocar essa ideia saudável aqui e você, a tua casa é tua, cara. Eu queria entender o teu começo, para que todo mundo aqui, o pessoal, consiga ver, né, como começa a história de Jalmir Júnior. Eu já me apresentou, sou o Jaume Júnior, sou professor universitário, sou nascido e criado em São Gonçalo, moro em São Gonçalo até hoje, né? O pessoal costuma falar que São Gonçalo é só você atravessar a ponte, né? Do outro lado da poça, né? Uma cidade que eu amo, que eu tenho orgulho de dizer que eu sou gonçalense. Sou vereador de 2 mandatos em São Gonçalo, fiquei quase 1 ano como deputado estadual na suplência e realmente pude representar minha cidade, não só minha cidade, mas a cidade do Rio de Janeiro toda. Hoje, atualmente, estou no cargo de vereador em São Gonçalo, cargo esse até 2024, mas continuo dou aula na faculdade lá em Niterói. Estou há quase 10 anos na instituição chamada Anhanguera, né? Que faz parte do grupo Cogna, que é o antigo grupo Croton, um grupo muito forte no Brasil, um dos maiores grupos, se não o maior grupo de ensino presencial, ensino à distância, referência. A Anhanguera é uma faculdade que veio para ficar. Como eu disse, estou lá há quase 10 anos e tenho muito orgulho de ser professor. Estou na política, mas eu sempre falo para todos os meus alunos, né, que eu não falo de política dentro de sala de aula, mas quando a gente tem a oportunidade de conversar fora da sala de aula, então o pessoal fala: professor, é engraçado que você já era professor antes, né, de entrar na vida política e você continuou dando aula. É o que eu falo para eles, a minha profissão é professor, né? Eu tenho a oportunidade de representar o povo através do meu mandato, que eu não posso esquecer que a gente é eleito pelo povo, então a gente é representante do povo, a própria Constituição é muito clara em relação a isso, que o poder emana do povo através do voto direto, né? Que a gente representa o povo quando a gente assume o mandato, mas eu não posso também esquecer as minhas origens, né? Que é a vida acadêmica. E é o que eu amo, educar é muito importante, fundamental. No mês passado, em setembro mesmo, né? Eu fui homenageado numa formatura, foi numa sexta-feira, 2 dias antes do primeiro turno das eleições 2022. Eu tive a honra de ser homenageado por uma turma que eles foram meus alunos no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto e no 10º período. E é uma honra você olhar assim, caraca, você olha pro lado, olha pro outro e fala: caraca, mais uma turma formada. E o mais importante é como os alunos têm você como referência, entende? Sim, sim. E é isso, eu muito feliz. Como eu disse, não só nascido e criado em São Gonçalo, mas continuo, né, vivendo na minha cidade, tenho orgulho de dizer que sou gonçalense, e mais, né, a gente não pode nunca esquecer das nossas origens. Nunca, isso é fundamental. Não, faz sentido. Agora tu, né, criança, já imaginava o quê? Ser professor? Já Não, pensava? não. O que você pensava? Na verdade eu sou filho de policial militar, A gente né? estava até falando agora mesmo, né, se você fez uma tatuagem Em bonita, homenagem ao meu pai. Meu pai era a minha maior referência, né? Porque ele faleceu. Quem conviveu comigo antes do falecimento do meu pai sabe que eu tô falando a verdade, que é um cara que eu sempre tive como maior referência na minha vida. Porque assim, se eu tenho a minha formação hoje, se eu tenho a minha educação, se eu tenho, né, tudo que eu conquistei até hoje, que eu devo primeiro a Deus, depois a meu pai. Né? Eu também agradecer a Polícia Militar, porque se não fosse o salário do meu pai como policial militar, não seria possível a minha formação. E eu perdi meu pai no ano passado,
Foi em setembro do ano passado. E meu sonho, na verdade, era ser policial militar. Só que meu pai não queria que eu fosse policial. Quando foi em 2002, eu ingressei nas Forças Armadas. Na verdade, assim, eu fui militar das Forças... fui servir a aeronáutica. Servi a aeronáutica, a infantaria da aeronáutica. Quando foi em 2003, eu fiz um curso de operações especiais, que era o Pelopes. Passei a fazer parte desse pelotão de operações especiais da aeronáutica, infantaria, lá no BINFAI. E depois fiz o curso de paraquedista no Exército, porque o curso de paraquedista, os militares das Forças Armadas, eles ficam cedidos, eles fazem todo o treinamento, existe um processo seletivo, né? Quando eu falo dentro das Forças Armadas, sem ser o Exército, né? Os fuzileiros e os militares da aeronáutica, a infantaria, né? Então a gente faz um processo seletivo. Eu passei nesse processo seletivo dentro do batalhão de infantaria onde eu servia na aeronáutica, o 3º Comar. E aí eu fui fazer o curso no Exército, fiquei cedido no Exército um mês fazendo o curso de paraquedista. Me formei, voltei para a FAB, para as Forças Armadas, para a Aeronáutica, paraquedista. Fiz outros cursos, obviamente, me especializei. Só que nesse período eu continuei estudando. Eu entrei no quartel cursando a faculdade de Direito. Entendeu? Eu consegui conciliar. Não consegui, cara. Às vezes as pessoas me perguntam como, mas consegui. Quem quer faz, né, cara? A verdade é essa. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Eu falo muito sobre meus alunos, né? Eu sempre, que eu pego principalmente turmas de primeiro período, meu coordenador ele costuma me dar essa missão, né? De assumir as turmas de primeiro período. Abre alas, né? Abre alas, vai. Porque os alunos, né, a gente se dá super bem. Eu sou um cara que... Né, porque as pessoas confundem muito isso. Sabe, porque o cara é político, o cara vai ser... vai sorriso aberto todo mundo. Não é isso. Eu sei dividir as coisas. Eu sei dividir o meu lado político fora da instituição e sei dividir o meu lado profissional dentro da instituição. Dentro da instituição, eu não falo um segundo de política. Eu não abordo o assunto. É uma instituição privada e eu respeito aquilo que no seu quadrado, exatamente. Não falo, não discuto. Inclusive, eu até faço questão que o aluno grave a minha aula, porque como a gente dá aula de direito, eu dou aula de teoria geral do direito constitucional, então você entra na parte do artigo 14, direitos políticos, você entra na parte de fundamentos da República, com o artigo 1º, parágrafo único, que fala que o poder emana do povo, né? O 14 fala da soberania popular, então assim, você acaba tendo que entrar nessa questão do direito As pessoas confundem também o seguinte, te cortar um pouquinho. Política, todos nós temos que entender. A Constituição é uma carta política. Perfeito. A Constituição Federal é uma carta política. Gosta ou não gosta, não tem jeito. E a criança, quando ela tá chorando, ela tá fazendo política, não tá? A gente tem que entender isso. A política é essa ligação ali que a gente pode comunicar, o povo comunicando com o governo. Você sabe qual é a definição de política? Não, aí dá. A definição de política nada mais é que a conduta geral adotada por um indivíduo, por uma coletividade. Isso é política, conduta. A política está relacionada à palavra, o termo conduta. A política de uma empresa, conduta geral adotada por uma organização. Perfeito. Não é isso? É isso. É conduta. Quando a empresa ela apresenta a política dela, os planos, né? A política dessa empresa é voltada, exemplo, para as questões sociais, socioambientais. É a política da empresa. Conduta é a forma que a empresa, exatamente, que ela conduz. E é a mesma coisa. A Constituição ela não especifica como o país tem que ser conduzido. Sim. Ela não especifica, por exemplo, a nossa forma de governo, nosso sistema de governo, nosso regime político. Claro. Se você pegar o artigo 1º da Constituição, você vai ver. A República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos estados e municípios federal. Não é isso? Perfeito, isso aí. O regime político democrático, e aí regime político, né? Sim. Com os seguintes fundamentos. Primeiro fundamento, soberania, cidadania, e assim sucessivamente. Pluralismo político, aí você combina o artigo 1º, parágrafo único, que fala que o poder emana do povo, com o artigo 14, que fala da soberania popular. Não é isso? Sim. Que fala que o voto é secreto, que o voto é direto, que a gente tem o nosso sistema de sufrágio universal, ou seja, envolve a universalidade, que todos têm direito lógico, dentro daqueles requisitos previstos do artigo 14 da Constituição. Dentro da questão do alistamento eleitoral, né? Quem é obrigado a votar, quem tem faculdade de votar. Estão
todas as Tá na dicas que Constituição, tá na siga- Constituição. seguindo isso aí. Especifica a organização do Estado, como é organizado o Estado, a organização dos poderes, tá tudo na Constituição. E aí, quando eu chego na faculdade, que eu falo, eu converso muito com meus alunos, e acabou que a gente saiu um pouco da questão do foco da minha vida, mas assim, eu entro na sala de aula e falo para meus alunos, olha, não foi fácil para mim também não. Porque eu fui recruta nas Forças Armadas. Então a gente sabe, quem já foi recruta sabe como é que funciona. Você não tem vida. Né? E outra coisa, quando eu me formei no quartel soldado, eu tinha uma escala de serviço 1 por 1 cerrado. O que é isso? Eu saí de serviço, eu cumpri expediente no quartel ainda. E muitas das vezes eu estava de serviço 24 horas no dia seguinte. E como é que você faz faculdade? É na raça. Nos meus primeiros 5 meses de recrutamento, eu ia pra faculdade, sabe como? Eu ia pra faculdade com uma camisa branca toda suja Que tinha ralado no quartel. Saía correndo e ia Aquele cabelo mal cortado, na época eu tinha cabelo, mas né, hoje eu tô careca, mas não, na época... Não tá tão careca assim também, não. É porque meu pai falava que eu tava ficando careca, eu era preguiçoso, meu cabelo caía, eu não pegava. Você não pegava? Meio sem graça, né, isso, mas tudo bem. E aí, eu falo pros meus alunos, eu chegava na faculdade, e naquela época não tinha esse negócio de professor passar a mão na cabeça, não tô falando de 2002. Não tinha telefone celular igual tem hoje, não tinha um WhatsApp. O meu primeiro salário do quartel, eu lembro que eu comprei um gravador. Aquele gravadorzinho que você tinha fitinha que você colocava dentro. Pô, agora tu caguetou tua idade, já vinha de Não, eu tenho 39. E aquele gravadorzinho. Lembro, pô. E eu deixava com um colega meu da faculdade, porque como às vezes eu não conseguia assistir aula, porque eu tava no quartel, deixava gravando a aula e eu estudava em casa. E eu chegava na faculdade, eu ficava lá atrás na faculdade, às vezes, porque eu dormia sentado vendo aula, assistindo aula. Muito cansado, porque eu saí de casa, eu não tinha carro, eu saía do Mutuapira, bairro Mutuapira, que fica lá em São Gonçalo. Eu tinha que até o Mutuá andando, eu andava uns 10 minutos para poder pegar o ônibus, porque em frente à minha casa não passava. Então eu tinha que pegar o ônibus no Mutuá de madrugada. Eu saía de casa 4h30 da manhã e voltava meia-noite, 1h da manhã. Chegava em casa, tomava banho para ir pro quartel de novo. Deixava 2 mochilas, uma tu levava, a outra tu voltava a trocar. Exatamente, assim que eu fazia. Então isso foi durante muito tempo, não foi eu não me formei, não. Durante muito tempo eu vivi isso. Era sair 4h30 da manhã de casa e voltar meia-noite, e às vezes fui dormir 1h da manhã, então eu dormia 3, 4 horas por dia. Aí quando eu chegava na faculdade, o que eu fazia? Eu assistia aula em pé. Uma vez um professor falou assim, cara, por que você assistia aula em pé? Eu falei, professor, porque se eu sentar, eu vou dormir. Tô correndo o risco de dormir em pé. Aí ele ria pra caramba. Aí eu conversava com os professores antes, vou assistir aula em pé. E ficava lá atrás, assistindo aula em pé. Os alunos olhavam assim, cara, esse cara é retardado. Mas não é. Eu queria assistir aula, eu queria aprender, eu queria absorver. E foi lógico. Jamil, mas a tua história... Tem pessoas que têm uma história mais triste que a sua. Não. Eu não tô reclamando da minha vida. Eu só tô falando que, assim, que o sacrifício valeu a pena. Não, e quem quer faz. Faz. E quem não quer, acha uma desculpa. A verdade é essa. Exatamente. O que você está falando aí, a gente passou muito por isso, porque você vê que da mesma origem, do mesmo local, saem tantas pessoas para um lado quanto para o outro. Exatamente. Tem aquele que vai falar, mas o local determina. Não determina. Quem determina é você. Aquela planta, ela está presa ali, atrás de tu. Se a gente não mexer nela, ela não vai sair nunca na vida dela. Nós somos seres humanos, filho. A gente escolhe. A gente pagar o preço, né? Que é acordar 4h da manhã. A gente tem o direito de tomar as nossas próprias decisões. É isso aí. A vida é determinada por isso. Né? Ponto. E sem choradeira, né? Que eu escolhi um caminho, não deu, volto de novo, faço outro caminho, corro outro percurso. Agora foi o que você falou. Não quer pagar o preço e quer depois ficar chorando. Então, não, vamos pagar o preço. E às vezes a pessoa te julga o tempo todo, né? Pô, como é que esse cara chegou onde ele chegou? Isso é filho de papai. Não tô falando assim, eu não tenho aqui, não tô aqui pra falar. O engraçado é que eu já participei de vários podcasts. Eu nunca falei sobre isso, que eu tô falando pra você aqui agora. Eu nunca falei sobre essa. Nem com os meus amigos que eu convivo dia a dia, né, que não me conheciam na época, sabem dessa história. Né? Mas eu pensei muitas vezes em desistir. Mas eu sempre, Roberto, na maioria dos ambientes que eu convivi, eu sempre fui zebra. Eu sempre fui patinho feio. Tem até um menino que trabalha comigo que me chama de patinho. Patinho feio, porque eu contei essa versão pra ele. É porque, assim, as pessoas às vezes não acreditam na gente, né? As pessoas às vezes julgam a gente pela aparência ou pela forma que a gente conduz, a forma, às vezes, a gente... às vezes o pessoal, pô, o cara pelo fato da gente sempre buscar praticar bondade, sim, às vezes a gente é visto como bobo, né? Eu costumo falar isso aí, você confunde ser bom com ser bobo, né? As pessoas confundem, olha pra você, vê que você é bom, aí pensa que você é bobo. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, só Deus, né? Mas eu sempre falo isso até nas minhas reuniões. Uma coisa é você não ser perfeito, né, ter defeitos e não ser santo, mas outra coisa é você ter
boa índole ou má índole. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, eu comete erros como ser humano, mas você não tem má índole. Eu não tenho má índole, essa é a diferença. Eu falo pro meu filho, toda vez que ele sai de manhã, eu falo, você é um menino do bem. Né? Você é de boa índole. Isso aí. Se você vai errar ou não, né, Faz parte do jogo faz da vida. parte do jogo, mas sempre que você... o mais importante é sempre você praticar as coisas com bondade. Sempre pensando em fazer o bem. Isso que é o mais importante. Fazer o bem. Ponto. Independente dos seus defeitos, independente das suas falhas como ser humano. Estamos aqui para crescer. Para crescer. O problema é que é quando esse erro, ele viola a Constituição. A Constituição, a questão da bondade, né? Enfim. É até legal você falar isso, que eu dei uma aula segunda-feira, e aí eu falei sobre direitos fundamentais, e aí foquei o artigo 5º, porque os direitos fundamentais na Constituição, ele abrange do artigo 5º ao 17, né? Tá no título 2, porque a Constituição ela é dividida por títulos e capítulos. E aí o capítulo 1 do título 2 fala sobre direitos individuais e coletivos, que são direitos fundamentais também, né? E aí eu falei, aí eu entrei no artigo 5º, né? E lá, a Constituição no artigo 5º fala que todos são iguais, né? Perante a lei, tô traduzindo, né? Não havendo sim. distinção, enfim. E fala lá que todos têm direito à liberdade, à vida, né? À propriedade, tudo que está previsto no artigo 5º da Constituição. Né? Que são direitos que são invioláveis, né? Tanto para brasileiros quanto para estrangeiros residentes no país. E a Constituição é muito clara em relação a isso no artigo 5º. E aí os alunos... Aí o aluno no primeiro período, ele não teve base, não conhece, ele falou, professor, então se o direito à liberdade é um direito fundamental, está dentro da característica de direitos individuais e coletivos, por qual motivo então as pessoas são presas? Não é isso? Eu falei assim, então aí que tá, eu falei, aí que tá. Não é porque... Aí eu citei um outro exemplo, falei, olha o inciso 4º, artigo 5º da Constituição. Aí ele foi ler. O inciso 4º, artigo 5º da Constituição, ele fala da livre manifestação de pensamento. Fala assim, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O que quer dizer ali? O leigo vai ler aquilo ali, o cara vai ler e vai falar assim, se é livre a manifestação de pensamento, eu posso falar o que eu bem entender. Negativo. Existe uma limitação também. Sim. Existe um limite para isso. E o fato de ter limitação não significa que não existe prática da democracia. Qual é a limitação? Realmente é livre a minha manifestação de pensamento. Desde o momento que eu não pratique injúria, calúnia e difamação. O que adianta falar de livre manifestação de pensamento e inventar fake news contra você? Injuriar, te difamar, te caluniar. Não, sim, você está usando o seu direito e acabando com o meu? Como é que pode ser isso? Então tem que ter uma coisa Então tudo tem um limite, né? Claro. A liberdade, desde o momento que você não pratique, né, não cometa crimes, você tem o direito à sua liberdade, o direito constitucional. É um direito fundamental, direito individual, acabou. Né? A segurança, a mesma coisa, a liberdade, a propriedade. Agora, o problema é que as pessoas, às vezes, elas utilizam de artigos, de dispositivos legais, dispositivos constitucionais, dispositivos na Constituição, para falar o que lhe convém. Achando que tem que colocar goela abaixo o pensamento dela e que todo mundo tem que aceitar, de querer ou não querendo. Não era só isso, eu citei só o exemplo da manifestação, mas de outras formas também, de outras maneiras também. Então é mais ou menos isso. Então, a minha vida se resume a essa questão, entendeu? Continuo dando aula, sou professor, tenho minha vida, sou casado, né? Tenho 2 filhos, já tô com minha esposa já 18 anos, namoro, noivado e casamento. Maravilha. Tem uma filha de 10 anos, a Maria Clara. O Joaquim vai fazer 5 anos no mês que vem. Justamente tá falando da Maria Clara, que tu leva ela tava conversando, né? Mas isso aí. Então, a Maria Clara, assim, é muito legal a minha relação com a Maria, porque foi minha primeira filha. E eu tava torcendo que fosse menina, porque todo mundo falava que menina é muito apegado ao pai. Né? Então eu torci que fosse menino. Então eu fiz oração. Ai, meu Deus, brincadeiras à parte, claro. Independente da sexualidade, a gente vai amar nossos filhos. Os nossos filhos são nossos filhos, a gente vai amar de qualquer maneira. Com certeza. Né? E aí eu lembro que eu torcia para que fosse menina. Aí quando minha esposa, quando a gente fez lá a revelação e foi menina, eu vibrava. Minha esposa torcia que fosse menino. Por quê? Porque menino é pegado, teoricamente, a mãe. Relativo, mas enfim, hoje eu tenho um menino muito apegado, casal, né? Enfim.
tudo também depende da forma que você conduz, né? Você saber amar, você saber, ao mesmo tempo, amar, você também saber educar, né? Eu acho que isso é fundamental. E voltando à questão da Maria Clara, como eu sempre acordei muito cedo, né? Eu relatei minha vida um pouco para vocês aí, de acordar muito cedo, eu acabei meu organismo se acostumando a isso. Então, eu acordo muito cedo todos os dias. Dificilmente eu durmo até tarde, assim. Passo das 8 horas. 8 horas pra mim da manhã já é tarde. Então pode ser, por exemplo, posso dormir 1 hora da manhã, meia-noite. Cara, 5h30, 5h40 eu tô de pé. Tá acordando. Tô acordando, tô despertando. Às vezes minha esposa fala, pô, já tá levantando. É o organismo, né, cara? O organismo, não tem jeito. É muito difícil. É só quando eu tô muito cansado mesmo que eu desligo o telefone e às vezes tomo um remedinho pra dar uma acalmada. Uma desacelerada, igual hoje que tu tá com a agenda aí Lotada. Lotada, Dei aula de manhã, vim pra cá, tenho outras agendas lá em Niterói, São Gonçalo sem também. almoçar, diga-se de passagem. Não almoçamos, mas faz parte. E, pô, foi uma honra pra mim estar aqui, cara. Eu muito feliz. É o que eu falo. Não é só você ser entrevistado, é você ver uma pessoa que você tem um carinho, uma admiração, que no caso é você. Obrigado. Então, pra mim é muito importante estar aqui. E aí eu sempre acostumei. E a Maria Clara, ela desde pequenininha sempre foi pra creche. Então eu sempre fiz o café da manhã dela. Então até hoje, eu tenho um hábito. A minha esposa trabalha segunda-feira cedo. Ela me acorda pra fazer o café dela. Pai, eu quero que você faça meu ovo com queijo. Então, minha filha, é a minha esposa que faz o chocolatado dela, que do jeito que do jeito Aí outro dia a mãe não estava, saiu para levar a minha sogra no médico. Olha o problema. Não, fui fazer. Minha filha virou para mim, pai, eu vou esperar minha mãe. Eu falei, poxa, filho, eu faço. Não, então eu vou ajudar o senhor, porque o senhor não sabe como fazer o chocolate. É mais ou menos isso comigo. Então, assim, minha esposa, eu sou grato a Deus que é uma esposa, é uma mãe maravilhosa. Mas é porque a criança cria certos hábitos, né? Sim, sim. E assim, foi muito legal porque a Maria tem esse hábito mesmo. Por exemplo, outro dia ela chegou pra mim e falou assim, minha esposa fazer um curso final de semana, 2 finais de semana. No final de semana minha mãe ficou com as crianças, minha mãe e minha irmã, mas no outro final de semana eu tive que ficar. Aí, na sexta-feira, quando ela soube que eu ia ficar em casa, já tinha passado, né, o primeiro turno das eleições, aí ela falou assim, papai, você vai fazer aquele macarrão pra mim? Com molho branco, que eu gosto? Eu falei assim, faço, filho. Porque minha esposa é mais fitness. Eu sou um cara... Agora que eu tô voltando à dietinha, acho que tu tá engordando. Pô, faz engordando. Quem tá ao vivo tá vendo que tu tá fininho. Aí eu fiz lá o aí o outro, aí meu caçula é um pouco mais saudável que a minha mais velha. Que a minha mais velha a gente acostumou ela mal. Mas o meu caçula é mais saudável. Ele gosta de fruta, gosta de... Aí ele falou assim, pai, mas você vai deixar eu comer guloseimas no final de semana? Mais ou menos assim, você vai deixar eu comer guloseima, papai? Porque minha mulher proíbe, ele não toma refrigerante com ela. Não, dá uma regulada. Dá uma regulada, dá uma regulada. Alguém tem que regular, não. Não. Não dá Coca-Cola, nada disso. Então assim, eu falo, não, papai, o papai vai te dar guloseimas aí. Ele fala guloseimas. 4 anos de idade, guloseima. Então, isso é legal, porque eu também quase não tenho tempo pra ficar com meus filhos. Né? É o preço que a gente paga. É o preço que a gente paga por aquilo que a gente, isso aí. né, vê como missão na vida, né? E o legal... E tu juntou 2 missões, né? Você juntou a missão de professor, de educador, de transformar vidas, com a parte política que a gente também vai... E a gente representa o povo, né? É uma responsabilidade muito grande você... E a tua realidade também, né? Você não vem de família abastada, quer dizer, não que... Eu, quando eu trabalho no Senac, quero falar muito sobre isso. As pessoas, às vezes, têm um ranço. Ser rico não é problema, não. Filho. Muito pelo contrário. É bacana. Ah, mas a pessoa já conseguiu tudo na mão. Não. Conseguiu, mas ele vai tocar dali pra frente. Mas alguém um dia se sacrificou pra chegar ali, né? Perfeito. Dificilmente... Isso, não, a não ser que tenha sido uma coisa ilegal, mas dentro da legalidade alguém se sacrificou pra poder conquistar aquilo ali. Plantou e você tá colhendo agora e você vai continuar plantando pra colher depois. Enfim, cada um com a sua história. Mas quando a gente vem na nossa situação, que a gente vem dessa relação toda, que a gente tem que fazer tudo, a gente acaba sacrificando alguma coisa. Você quer abrir mão de alguma coisa, não tem jeito. Não é isso? A gente acaba, não tem como, porque só tem 24 horas e foi o que tu falou, mesmo dormindo pouco, o dia ainda fica curto, porque você tem vários compromissos. Vários. Um montão de coisa Agora na verdade, eu me dei um pouco, falei, agora eu vou tentar resolver minha vida. Exemplo, né? Como na campanha a gente eu acabo não dirigindo, porque eu fico muito cansado, aí tem um assessor, um amigo ou outro que dirige, a gente nunca anda sozinho também, na campanha você tem que, até porque você tem muitas agendas, tanto a de vereador, né, como a de deputado. Então, tem água aí, cara? Tem um pouquinho, tem um golinho, depois eu pego mais.
psicológico, né? Você falou da água por beber água. Mas aí eu tô vendo aí, tá. Mas aí- Aqui é Bangu, né, filho? Tá quente, não acaba mais. Aqui é Rio de Janeiro. São Gonçalo também faz calorzinho também. De leve? A gente faz calor também. Cidade. Tem algumas áreas da região da cidade lá que é bem calorento. Então o que acontece? Então, às vezes, você não dirige. Aí eu falei, cara, eu vou começar a olhar. Aí eu fui olhar minha habilitação. Pô, já tinha uns 6 meses que eu não sabia o que era dirigir. Olhei minha habilitação tava vencida, cara. Eu nem sabia. Não sabia, porque eu não mexo, não ando, né? E na Não correria, dirijo. pra lá e pra cá. Sempre tem alguém dirigindo pra mim. Obrigado, meu amigo. E eu falei, cara, agora eu vou resolver minha vida. Vou ao médico, né? Lógico, a gente continua com as obrigações, porque eu continuo vereador de mandato. Então eu tenho que cumprir minhas obrigações até o final do meu mandato, em São Gonçalo. Então eu não vou parar, eu tenho as sessões plenárias que eu tenho que participar. Vi a tua postagem ontem, pô. Você tá Eu tava em sessão ontem, né? Isso aí. Nossa sessão agora, pelo regimento, tá às terças e quartas. Tem hora para entrar, mas não tem hora para acabar a sessão. Então a gente tem ali para discutir mesmo assuntos referentes à população, que essa é a função do vereador, né? Criar leis em prol da população, mas também fiscalizar as contas do prefeito, também ter, né, aprovar aquilo que a gente entende que é melhor para a população como um todo, né? Cuidar da cidade, né? Cuidar da cidade, exatamente. E eu sempre falei isso, cara. Enquanto eu estiver na política, enquanto eu for vereador na minha cidade, eu amo a minha cidade. Então, eu tive a oportunidade de sair da cidade, mas eu não consigo. Entende? Não consigo. Sim. Tua história tá ali, cara. Tua família tá ali. E eu moro na cidade, tenho orgulho de dizer que eu sou gonçalense e pretendo ficar na minha cidade. Sei lá, cara. Enquanto eu estiver, principalmente como vereador da cidade, né, como político, eu tenho a necessidade, tenho a obrigação de sentir a mesma dor que a população de São Gonçalo sente, né, no meu município sente, entendeu? Que, inclusive, para você ter ideia, né, daquilo que você vai falar, daquilo que você realmente representa. Você tem que viver. Você tem que viver, né? Se você não viver, não adianta. Não é igual você ler um livro sobre natação e achar que vai pular no mar e vai dar certo. Não vai, filho. Não. Então você está dentro da realidade, você sabe onde o calo está apertando, quer dizer, e você está perto da população. Exatamente. Eu vi isso em você. Eu vi isso em você, essa proximidade. A gente busca, né? Só que agora, nesse período agora, eu tô tentando diminuir um pouco aquela minha carga horária pesada. Lógico, dou aula ainda, tenho meus compromissos na faculdade, mas tenho compromisso na Câmara, mas os dias que eu posso, de repente, chegar um pouquinho mais cedo em casa Curtir a família. e curtir a família. Ontem, por exemplo, quando eu chego, até num período, chego em casa às 8h30, 9 horas da noite, minha mulher, pô, chegou cedo. 8h30, 9 horas da noite não é chegar cedo em casa, né? Mas pra ela sim, porque eu Tá acostumado a chegar meia-noite. Meia-noite, 11h30, meia-noite, Que é isso aí. entendeu? É. Então, É um período louco da nossa vida, né, cara? ontem eu consegui chegar em casa às 6h30 da noite, falei, E tu não sente perdido quando acontece isso contigo? Eu fico perdido. Tu Perdido. fica caçando coisa pra fazer? caçando coisa pra fazer. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E eu tava achando que eu tava maluco. Falei, É isso, mas é nesse... E pra você desacelerar é terrível, né? Sim, eu não consegui ainda me desacelerar da forma que eu gostaria, mas tô conseguindo aos poucos. Mas é o que eu falo, se eu tivesse, por exemplo, não tivesse um mandato de vereador, eu não teria a mesma obrigação que eu tenho hoje. Então eu tenho uma obrigação ainda a cumprir. Eu não posso deixar o meu mandato de lado. Entende? Sim, sim. Não é porque uma coisa ou outra não deu certo que eu vou deixar de cumprir aquilo que deu certo em 2020, que foi a minha reeleição. Entendeu? Então eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho um mandato a zelar até dezembro de 2024. Eu estou presidente de um partido também, eu sou presidente estadual do PRTB. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o PRTB. Sim, sim. Cara, o PRTB eu tenho assim, uma ligação muito forte com o PRTB. Todas as minhas eleições eu fui candidato pelo PRTB, eu nunca vim candidato por outro partido. Né? 16, 18, 20, 22, todas as eleições são PRTB. E agora você assumiu a presidência do PRTB. Assumi um mês e meio antes da convenção, que é o que estabelece os candidatos para concorrer à eleição ao pleito eleitoral. Assumi a presidência no Estado, né? Uhum. Eu já estou no partido desde 2016. Aí a Nacional, né? A Nacional decidiu fazer uma substituição. Rio de Janeiro só com 92 municípios. Só isso. Se eu estiver errado, Só né? isso. Porque isso vai começar a complicar quando começar o pleito municipal, né? As nominatas para o pleito municipal. Aí a gente fica mais sobrecarregado. No caso, a eleição de deputado estadual e federal não é que não seja trabalhoso, é muito trabalhoso. Mas não tem tanta complexidade como uma eleição de 2024, que já vai começar a ser preparada agora, a pré-campanha, a partir de janeiro, né? Com certeza. Que são as nominatas, definir se eu continuar no partido da presidência, se a Nova Nacional houve uma... Tá tendo uma discussão na Nacional
Se eles entenderem que eu tenho que permanecer, eu vou permanecer e eu vou ter um trabalho forte pela frente, né? Se Deus quiser. Enfim, eu tô... Quem gosta de trabalho arruma mais trabalho, é isso? Mais trabalho ainda. Então, assim, a gente tem um trabalho, se eu permanecer, se a presidência assim entender que eu tenho que permanecer, eu tenho um trabalho de você dobrar o número de vereadores do PRTB no estado, porque hoje a gente tem 23 vereadores, a gente quer pelo menos tentar chegar a 46 no próximo pleito. Tem todo um trabalho de gestão de também, gestão né? para isso que é complexo, não é fácil, não é simples, mas que é possível. Você tendo uma boa equipe, você tendo força de vontade, você tendo vontade de trabalhar. E aí a gente começa também a rodar as cidades e também ver a questão de posicionamento partidário, né? Porque a gente também tem que respeitar a história do partido. O PRTB é um partido conservador. Então tem que ter toda uma preocupação de com quem o partido vai fechar, quais são as propostas que o partido melhor se identifica, principalmente em relação à candidatura de prefeito, né? Com o que o PRTB mais se identifica? É um prefeito de centro-direita, mais conservador? Porque é filosofia. Apesar de eu entender que o extremismo não é legal, eu não sou um cara extremista, mas eu sou um cara de direita, eu sou um cara conservador. Entende? As pessoas também confundem isso. Confundem muito. Confundem. Mas também me dou bem e tem um diálogo muito legal com o pessoal de centro-esquerda. Sim. Porque a gente está falando do ser humano. Não pode esquecer que no mandato ou atrás daquele partido ali tem um ser humano. E dá pra gente conseguir, dentro de uma visão democrática, discutir ideias. Eu posso não concordar com você, com tudo. Eu não vou concordar com tudo que você pensa. E vice-versa. Inclusive fora da política também. Fora da política também. É vida normal. Cada um tem o seu entendimento. Cada um tem o direito de... Eu até falava isso em sala de aula hoje. Um aluno veio falar sobre a questão do sufrágio universal, né? Que ele acha que tem que ser o sufrágio restritivo, né? Ele acha que São Gonçalo, desculpa. O Brasil teria que o cara, para ser candidato a vereador, deputado, né, tinha que ter formação superior, informação superior em direito. Eu falei, cara, mas isso aí não tem como, porque, inclusive, é uma cláusula pétrea na Constituição. O que é uma cláusula pétrea? Uma cláusula que você não pode, um artigo que não pode ser alterado. Não pode ser abolido, na verdade. A Constituição fala de não pode ser abolido, né? Está no artigo 60, parágrafo 4º. Você também não pode favorecer só um grupo da sociedade dizendo para ele que ele tem um domínio da sociedade. Não pode. Isso não existe. Aí você torna um sufrágio restritivo e não um sufrágio universal. Exatamente. E o que é o sufrágio universal? É a possibilidade, lógico, dentro dos requisitos previstos lá no artigo 14 da Constituição, a possibilidade do cara ter capacidade eleitoral passiva, né? Para concorrer, não só ativa para votar, mas capacidade eleitoral passiva. Sim. Ou seja, ele não tem que ter formação para votar e não tem que ter formação para ser votado. Ele só não pode, no caso, para ser votado, ser analfabeto. Ele tem que saber ler e escrever. Isso é um requisito mínimo básico, né? Mas que aí também ele pode votar se ele seria o voto facultativo para o analfabeto, que tá na Constituição. E aí o aluno entrou nesse mérito. Eu falei, cara, eu particularmente... a gente não tem muito o que discutir, porque isso é uma cláusula pétrea na Constituição, que não pode ser abolida, não pode vir um deputado federal ou um senador criar um projeto de emenda à Constituição para retirar o sufrágio, a universalidade, né, do voto. Não pode isso. Mas Jamil, o que você pensa a respeito disso? Eu sou a favor da universalidade. Eu sou a favor. Sim, claro. Até porque o vereador, o deputado, ele tem o direito de ter uma assessoria. Ele vai escolher um assessor que entenda da parte jurídica. Ele vai escolher né? Eu, por exemplo, tanto como deputado quanto vereador, eu não sou especialista em tudo, né? Porque eu sou formado em direito, que eu vou saber tudo. Então eu tenho lá um advogado meu que é especialista em eleitoral, e eu tenho outro que é especialista em processo legislativo. Que é o quê? Que é justamente toda a tramitação, todas as etapas para você criar uma lei. Né, se aquela lei ela é inconstitucional, se ela não é inconstitucional, ou seja, se ela está contra a Constituição, se não está contra. Você vai se cercar de pessoas que são capacitadas. É equipe. Esse é o trabalho de equipe. Não adianta você achar que vai jogar em todas as posições que não vai. Então, isso acontece dentro da empresa. Né? Isso aí. Você não tem uma equipe multi-interdisciplinar? É essa a ideia. Tem jeito, essa a ideia. Essa a ideia. E, inclusive, quanto mais você se cerca de pessoas assim, mais você cresce. Com certeza. Até porque você não sabe, não tem como dominar tudo. Você sozinho você não vai a lugar nenhum. Se eu não tiver a minha equipe aqui por trás de mim aqui, eu não sou o Jalmir. Eu tô falando de Jalmir como profissional, né? Sim. Como, no caso hoje, como vereador. Sim, mas a partir do momento que a gente vai assumindo algumas posições, você vai assumindo alguns postos, você precisa dessa equipe. E, óbvio,
quanto mais você vai direcionando, você vai colocando pessoas mais gabaritadas, Exatamente. que entendam mais profundamente aquele assunto e acabou. O Flávio Augusto, né, que eu sigo, eu gosto muito, ele falou uma coisa que eu adorei. Cara, eu sou empresário. O assunto é com o meu contador. Para que eu vou me meter nesse assunto? Eu tenho um contador que vai fazer essa parte. Entendeu? É por isso que muitas vezes as coisas não funcionam, porque o cara quer se meter onde ele não tem conhecimento. Centralizador. Não é que você não tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar, mas tem coisas que você... Exatamente. Você não pode ser centralizador em nada na sua vida. E isso não demonstra que você é medroso ou você é covarde. Ao contrário, é que você realmente sabe e está buscando trabalhar em equipe, entendeu? Com certeza. E outra coisa, a característica do líder é ele colocar gente mais capaz do que ele. Isso aí. Isso é uma característica fundamental. Entendeu? Você consegue. Aí entra a humildade de verdade. Eu consigo ver em você valores que eu não tenho, competências que eu não tenho, não é isso? E eu preciso de você para poder executar determinado processo, determinado projeto. E é você. Olha, eu te digo que ser líder é difícil pra caramba, hein? Não é? É difícil, cara. É difícil. Isso, é difícil ser líder. E eu tô fazendo, Nossa. Eu tô fazendo uma palestra e também... É difícil. Liderança humanizada. E tu já vai liderança humanizada? É. Pegou agora, né? Agora deu, né? Fica puxado. Eu queria que tu falasse um pouquinho, meu jovem, sobre o teu trabalho como vereador. Claro. A gente tem vários projetos. Eu tô no meu segundo mandato, né? Eu vi você postando algumas coisas que você tinha feito. Cara, eu sou um cara muito voltado pro direito da mulher. Essa bandeira, então, essa pauta que você... Não, na verdade, uma das pautas. É lógico que a gente é muito voltado para a parte educacional. Como eu sou da área, trabalhei muito tempo com licenciamento ambiental, né? Eu me especializei em direito ambiental, eu sou muito voltado para essa área também. Mas como eu te falei, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né? A gente não pode ser nem extremo para um lado e nem extremo para o outro, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito voltado para a bandeira ambiental, eu sou um cara muito voltado para a questão da sustentabilidade mesmo. Acho que tudo tem que ser ponto de equilíbrio. Você não pode dizer que não pode suprimir vegetação em hipótese alguma, como você também não pode dizer que você é a favor de suprimir todo tipo de vegetação. Então ele tem que ter um ponto de equilíbrio. Isso dentro do direito ambiental. Né? O próprio princípio do desenvolvimento sustentável ele fala isso. Mas o que a gente percebe hoje em dia, alguns políticos, é o extremismo, né? Sim. É o extremismo. Ou arranca tudo ou não arranca nada. Então, isso aí já não é muito a minha praia. Quanto à questão do direito da mulher, é porque eu até falo muito isso. Eu convivi com pessoas na minha família que sofreram violência, não só doméstica, mas violência por parte principalmente por parte dos homens, né? De alguma forma. E a gente começou a criar leis. E como eu sou pai de menina, né? Tenho esposa, tenho irmã, né? Minha mãe, tem minhas primas, que eu sou muito ligado, minha família é muito, né? Eu sou muito unido com os meus primos, com minhas primas. Então, assim, a gente tem. Eu passei a me preocupar com essa questão. Então, eu criei muitas leis em prol das mulheres. Por exemplo, uma lei que foi um sucesso total lá em São Gonçalo. Já é uma lei municipal desde 2020, mas que está tramitando na LERJ. Eu dei entrada como deputado estadual, que é a Lei Parada Segura, que obriga os motoristas de ônibus de 9 da noite às 5 da manhã parar no ponto que a mulher deseja desembarcar, no local que a mulher deseja desembarcar, e não necessariamente sendo no ponto de ônibus, para evitar que ela sofra algum tipo de violência. Exemplo, às vezes ela mora a 200 metros do ponto de ônibus, e o motorista, às vezes, ele não quer parar, ele quer parar no ponto, ele não vai parar fora do ponto. Porque às vezes ele tem medo de ser penalizado também, etc. Ou às vezes o cara também tem espírito de porco, né? Também. Verdade seja dita. Tô falando do motorista por si só, não. Tô falando pelo amor de Deus, tem vários amigos meus que são motoristas de ônibus. Eu tô falando que quando a pessoa é ruim, ela vai ser ruim em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, qualquer profissão que ela vai exercer. Se ela tiver boa índole, ela vai ser boa em qualquer lugar. Se ela tiver má índole, ela vai ser ruim em qualquer lugar. Então, e o bom senso, né? Bom senso. Que a noite mais você importante. tava deixando uma mulher, quer dizer, sozinha, frágil por natureza. E às vezes aquele dos 200 metros ali é suficiente para ela sofrer algum tipo de violência. Com certeza. Ela sofreu um estupro, ela sofreu um assalto, sofreu uma agressão, seja qual for, né? Sim, sim. Ser abusada de alguma forma. Então, essa lei ela é de cunho obrigatório. Rapaz, foi um sucesso, porque muitas mulheres não sabem nem que essa lei existe. E as que sabem, não sabem que é uma lei de autoria minha. Que coisa boa ninguém fala, né, cara? Na hora de tentar desonrar sua imagem, o pessoal inventa um monte de coisa. Agora, rápido. Enfim, inventa e a notícia ela se propaga mais rápido ainda. E outras leis, a gente tem a lei da fibromialgia e do lúpus, né? Que são doenças que costumam atingir mais as mulheres. São doenças muito mais... digamos assim, que atingem as mulheres, as mulheres, que mexe, né, com o sistema imunológico da mulher, tanto a fibromialgia quanto o lúpus.
e uma lei minha, de autoria minha também, como vereador no primeiro mandato, né? Primeiro mandato, não no segundo. Que concede a essas mulheres o direito à prioridade, filas de banco, estacionamento, dentre outras prioridades também. Dentro da cidade de São Gonçalo. Sim, sim. Isso é uma lei municipal, né? Sim. Mas também tinha projetos como deputado também, no tempo que estive na LERJ. No tempo que eu estive na LERJ, já que a gente está falando de processo legislativo, eu sou autor daquela lei, também chamada Parada Segura, que está tramitando lá, em relação aos motoristas de aplicativo. Não sei se você já ouviu falar que essa lei está tramitando lá. Essa lei é um projeto de lei de minha autoria. O que seria esse projeto de lei? Muitas das vezes o motorista de aplicativo ele tem medo de parar em certos locais, até mesmo 10 horas da noite, às vezes 9 horas, dele sofrer algum tipo de multa. Sim. Né? Meia-noite, você sozinho. Sei lá, cara. O cara tem medo, tem medo. Então, esse projeto de lei, ele não só ampara o motorista de aplicativo, mas ele ampara também o usuário. Então, ele pode parar no ponto que seja mais seguro para o usuário e mais seguro para ele. E se ele for multado, ele vai recorrer, e a multa ela vai ser retirada. Tanto da pontuação da carteira quanto... Então, assim, tem tudo para dar certo, tá dando uma tramitação muito boa lá na LERJ. Cara, tem muitas outras leis que a gente tem, se o pessoal puder depois entrar na minha rede social... Que eu queria que você falasse para conhecer um pouco, né? Jalmir Júnior, é isso? Jalmir, Jalmir, Jalmir Júnior SG. Já te chamaram? Jamil, Djalma. Júnior. Júnior, tô acostumado, já Djalminha. Djalminha? O Djalminha jogava um pouquinho, né? Almir, Djalminha era craque. Almir, realmente, se você quiser botar um J na frente do Almir, vai Jalmir. Jalmir Júnior. Jalmir Júnior SG, tanto Instagram quanto Facebook. Site também tu tem? Não, a gente tá fazendo um site agora, a minha equipe de mídia tá projetando um site pra gente fazer. Eu não sou muito ligado a TikTok, não. Quem gosta muito é minha filha, mas eu vou... Tá em todas as redes sociais. Começar a trabalhar um pouco na Kawaii, né? Kawaii, TikTok, essas coisas. Mas hoje a ferramenta que eu mais utilizo é tanto o Instagram quanto o Facebook. Perfeito. Então a pessoa pode te encontrar, teu eleitor, não é isso? Entra lá. Entender a gente tem um telefone de contato também para atendimento ao público, né? E, inclusive tem uma coisa interessante, né? A pessoa fala assim, qual foi a lei que ele criou? Não. E quantas que você não deixou passar que iriam prejudicar a população? Sim. As pessoas não entendem isso também. Cara, mas eu fico muito tranquilo porque eu trabalho... A gente toda semana está apresentando algum tipo de projeto de lei. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é especialista em processo de lei, como eu te falei. É aquela questão que a gente falou agora há pouco do sufrágio universal. Isso aí. É você ter pessoas no seu entorno que tenham conhecimento de fato sobre um assunto. Então eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela é especialista nessa parte de processo legislativo, que é a criação de projeto de lei, que lá na frente tem tudo para se tornar uma lei. Porque a lei ela não nasce lei de um dia para o outro, né? Sim. Existe toda uma etapa para isso. Inclusive eu estou para fazer um vídeo e postar na minha rede social explicando um pouquinho sobre as etapas do processo legislativo, porque a população não sabe. Às vezes até o próprio advogado não sabe como são as etapas, ou o que são, por exemplo, o que é uma hierarquia de normas, quais são as leis que fazem parte lá no artigo 59 do processo legislativo, artigo 59 da Constituição Federal, né? Qual a diferença de uma lei ordinária para uma lei delegada? Tá vendo a minha cara de leigo, né? Você tá falando aqui, você com a cara do professor, que é outra coisa que eu achei interessante também é o seguinte, como você tem as competências e habilidades da educação, isso você leva também para essa parte política, porque você tenha como explicar. Foi o que você falou. Sim. Nós somos leigos, nós não sabemos. Por exemplo, o cara não sabe qual a diferença da lei complementar para uma lei ordinária. O que é uma lei delegada? Existe lei delegada? No Brasil ainda tem a funcionalidade da lei delegada? O que é uma PEC? O pessoal, às vezes, o jornalista fala, está tramitando uma PEC. Mas o que é uma PEC? É um projeto de emenda à Constituição. Certo? Sim. A Constituição não é alterada por outra lei. A Constituição, você tem o quê? Você tem um projeto de emenda, ela é emendada, né? Projeto de emenda à Constituição. Isso aí. E quem pode emendar? Quem tem legitimidade para isso? Quem tem primazia para isso? Quem tem prioridade para criar leis? É uma coisa que eu sou muito a favor de trabalhar um pouco mais isso dentro das escolas.
Porque às vezes o aluno chega na faculdade e não sabe nem o que é Constituição Federal. Mas nós fomos criados para não sabermos nada. Essa é a ideia. A gente precisa ir mudando essa mentalidade, você buscar essa informação, inclusive de respeito a nós, não é isso? Sim, todos nós. Então, quanto mais informação eu tenho, melhor eu consigo discernir. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela diz que não haverá escusa por não conhecimento da lei. O que significa isso? Você não pode dizer que você não sabia, que você não conhece, não sabia. A gente tem que saber o que é certo e o que é errado. Lógico, o leigo ele não vai ser especialista, ele não vai saber que... Não necessariamente ele vai saber que matar alguém está no artigo 121 do Código Penal. Não necessariamente ele vai saber que lá o direito ao meio ambiente, que o direito de todo, está no artigo 225 da Constituição. Ele não precisa, porque ele não é professor, mas ele tem que saber o que ele pode fazer e o que ele não pode. Ele tem que saber, por exemplo, voltando à questão do direito ambiental, que ele não pode sair arrancando árvore para construir um terreno, porque ele vai estar cometendo um crime ambiental, porque ele tem que ter autorização para isso. Sim. Ele tem que ter uma autorização de supressão de vegetação para cortar árvore. Você entende? Então são coisas que eu acho que poderiam ser trabalhadas de forma mais significativa, né? Tô vendo. Filhão, tô vendo aí tua correria, tô vendo que você tá com outros compromissos. O telefone Eu quero que você deixe aqui pra gente, pra Westcast, né? O que você... Todas as suas redes sociais, teus contatos. Outra coisa, começou agora, né, a corrida para 2024. Isso é natural, não é isso? É natural. Né? Na verdade, assim, a gente nunca... Quem trabalha, né, nunca para. Perfeito. Quem trabalha de verdade nunca para. Por isso que eu falei, eu diminui um pouco a minha carga horária agora de agendamento, de agenda, mas o meu trabalho ele continua. A gente continua criando projetos de lei, a gente continua cobrando melhorias para a população. Hoje mesmo, não é função do vereador trocar a lâmpada e asfaltar a rua. Mas o vereador ele tem que cobrar, ele tem que fazer uma coisa chamada indicação legislativa e solicitar que a prefeitura atenda aquela população local, porque o vereador é o cara que está mais próximo. Né? Porta-voz da população. Recebi uma mensagem agora há pouco de uma amiga minha que ela foi assaltada em frente à casa dela ontem porque é tudo escuro. Tá traumatizada. Ela falou, pô, amigo, você troca a lâmpada? Eu falei, eu não troco lâmpada. Mas eu entro com pedido, com a indicação e vou cobrar que a prefeitura execute, porque é uma obrigação da prefeitura. A gente paga uma contribuição de iluminação pública para isso. Aquela contribuição de iluminação pública que vem lá na conta, no caso lá de São Gonçalo é Enel, mas aqui no Rio acho que é Light, né? Light. Que vem na Enel, que vem na Light, ela é repassada para o município, para o prefeito, para a prefeitura. E a prefeitura tem que utilizar aquele recurso para poder atender a população. Aquela contribuição, muita gente não sabe disso. Que é um direito. Que é um direito do. O político, quando vai lá né, que fala, eu troquei a lâmpada da rua fulano e tal. Não, ele tem mais do que a obrigação de fazer isso. Isso a gente paga imposto para isso, a gente paga taxa, a gente paga contribuição para isso. Perfeito. A contribuição de iluminação pública é um dever, é um direito. A gente desconta a gente tem que pagar junto com a conta de luz lá, mas é um dever da prefeitura trocar sua lâmpada. Não tá fazendo favor. Não tá fazendo favor, não tá. Né? E você falou uma coisa que eu adoro pra gente encerrar. O político, ele tá pra servir. Pra falar a verdade, todo ser humano tá pra servir, né? O tempo todo. Eu acho que é isso, o tempo todo. A gente servir ao próximo. Eu tenho um telefone de contato da minha assessoria. Quer deixar aqui, João? Quero, que é o 21, né? É 21 96425 9526. É esse mesmo. Aqui, os participantes. 964. Isso mesmo, pessoal, da assessoria, né? 21 96425 9526. Então, beleza. Esse é o do meu gabinete itinerante, tá? Gente, mas você é vereador de São Gonçalo? Sim, mas qualquer reivindicação no estado do Rio de Janeiro, como eu falei, eu sou presidente de partido, a gente tem contato com deputados, tem contato com vereadores de outros municípios. Sim, uma corrente do bem. A corrente do bem, o que vocês precisarem. Às vezes é uma necessidade aqui em Campo Grande, Bangu. Eu vou entrar em contato com o vereador, vou entrar em contato com o deputado aqui para atender o pedido de vocês, se vocês não tiverem contato com eles, entendeu? Maravilha. Então é mais ou menos isso. Tá lá na minha rede social também, se puderem pesquisar um pouco. Pode ir no direct que a gente responde, todos os directs lá, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tanto o Facebook quanto o Instagram, Jalmir Júnior SG. Então, Jalmir, quero agradecer muito pela tua visita. Eu que te agradeço. Essa entrevista é sensacional, conhecer mais um pouquinho sobre você. Passou rápido, né, cara? Eu achei que eu fosse falar mais coisas aqui. Não, tem muita coisa pra falar, mas eu tô vendo aqui que você tá, galera. Tô com horário, tô com horário. A me olhando, falando, pô, em nome de Deus. Tô com horário, porque eu acho que estão com fome, né? Somos. Mas eu tô voltando eu tenho um compromisso lá em Niterói, depois um compromisso institucional da faculdade. Tenho que voltar pra faculdade ainda, porque quinta-feira eu dou aula de manhã, mas eu fico à tarde na disposição da coordenação, porque eu sou responsável, ajudo, né, na verdade, sim. Na parte de palestras, né,
também de oficinas para os alunos. Então eu volto para lá daqui a pouco, depois eu tenho um compromisso na Câmara Municipal de São Gonçalo. Vai, atravessou a poça, vai atravessar de De volta. volta e vambora. Vambora. Pô, então, prazer falar contigo. E deixa eu só fazer uma observação. Toda. A poça aqui em breve, dentro do... A poça que a gente fala tem 14 quilômetros de ponte, né, irmão? Rio-Niterói. A Baía de Guanabara, eu não sei se todos sabem, com a privatização da SEDAI, que foi um dos grandes feitos do governo Cláudio Castro. Eu sou um grande apoiador do Cláudio Castro, quero deixar claro isso aqui também. O Cláudio é meu amigo de muitos anos, antes mesmo dele se pensar em ser governador. Que pra mim é um guerreiro. E detalhe, Sim. é uma pessoa que tem uma luta pessoal, porque você vê que ele tá lutando com a fala dele, Sim, a oratória dele, não é isso? Que E as pessoas detalhe, não quantos sabem. anos o Cláudio governou? 2 só. 2 anos. 2 só. Olha o que esse cara fez em 2 anos. Não, pra falar a verdade, Teve governador que não fez em 8. pra falar a verdade, ele está a 2, mas até ele arrumar a casa, até ele organizar. Um ano e meio, no máximo. Foi isso? Foi isso. Até ele chegar e. Então a privatização foi um feito do governo dele e que ajudou muitos municípios, inclusive, porque houve repasses da privatização e um das obrigações da empresa que ganhou a privatização é justamente despoluir a Baía de Guanabara, tá? Isso é importante passar essa informação para a população. Para a população poder Acompanhar e isso e ver a evolução cobrar e também, cobrar. né? Natural. É isso aí. Então, a próxima vez aqui a gente vai falar um montão de assunto, que não falta é assunto. Eu quero voltar aqui. Um abraço. Westcast, né? Mais um episódio aqui, mais um capítulo, mais um dia, mais uma entrevista linda e maravilhosa. Obrigado, pessoal.